Beleza? Então, a respeito de onboarding. Então, onboarding, o termo onboarding, ele vem de embarcação, de embarcando, né, de onboarding, de subir em navio, de embarcar em navio, é mais ou menos por aí a tradução literal do termo onboarding. Então, o onboarding, ele é um processo que a gente vai assistir um pouquinho agora, a gente vai falar um pouquinho agora. Então, o objetivo dele, garantir uma transição suave e eficiente para os novos funcionários, proporcionando informações, recursos e suporte. Quem aqui nunca entrou numa empresa, eu pelo menos até então, até eu vir trabalhar na Delta, sempre foi assim. Primeiro dia de trabalho, ali apresenta os setores, senta aqui, tem o teu computador, já viu como é que funciona? Então vai trabalhar. Tipo assim, meio que sem um processo. E o onboarding, ele serve para isso, para que aquela pessoa que está chegando, ela se sinta acolhida, ela se sinta parte de um todo maior. Então, que ela não fique assim tão perdida e que não leve tanto tempo para ela conseguir começar a executar as próprias atividades. Então, a importância do onboarding. No que o processo de onboarding influencia e por que ele é importante? Primeiramente, redução de turnover. Então, contribui para a retenção de talentos e diminui o índice de saída de novos colaboradores. Porque quando o colaborador, assim como a empresa, ele percebe que há ali um investimento de tempo, que a empresa preparou a chegada dele, que ela se preocupou com a maneira de como ele é recebido, que a empresa se preocupou com que ele tenha entendido o que ele tem que fazer, que ficou claro as metas, as expectativas, que ele apresentou o setor para ele. Esse tipo de envolvimento, esse tipo de entrega que a empresa dá nesse primeiro momento que o funcionário, que o colaborador novo entra na empresa, isso faz muita diferença. Isso acaba fazendo muita diferença para o próprio desempenho e o desenrolar do próprio trabalhador, né, do próprio trabalho dele. Então, como o Antônio comentou, a integração do novo é fundamental. Não tem como mais. Hoje em dia, eu acredito de verdade que não tem mais espaço para que as empresas não invistam, pelo menos, num processo de onboarding simples, num processo de onboarding talvez até mais curto, talvez assim não tão extenso, mas que haja, né, que a gente dê atenção para quem está chegando. Turnover é muito ruim, envolve uma questão de custos, envolve hora trabalhada da área de RH, onde precisa captar um novo colaborador para poder repor aquela vaga que foi perdida. E tem uma questão de expectativa da pessoa, todo mundo precisa trabalhar. Então, assim, eu acredito de verdade que hoje em dia não tem mais espaço para que a empresa não se preocupe com a entrada de colaboradores novos. Teve uma pergunta aqui da Larissa: qual o tempo ideal para onboard e interação do novo colaborador? Que foi um pouquinho antes. Larissa, assim, na verdade, o onboarding, alguns lugares, se tu for pesquisar, se tu for ler a respeito, vai falar em meses, tá? Eu acredito que varia conforme a complexidade do que ele vai fazer. Vou dar um exemplo, tá? Aqui na empresa, existe um processo de onboarding de todas as pessoas que entram novas. Então, independente da área, ele vai passar pelo menos 2 dias assistindo às apresentações de cada setor. Então, cada setor dispõe uma pessoa que vai até a sala, ali é uma sala de reuniões, explica quais são as métricas, explica qual é a função dele, explica como é que funciona, para que aquela pessoa entre na empresa já tendo uma ideia do que o comercial faz, do que o financeiro faz, do que o fechamento faz, o setor de CS, né, Customer Success. Então, cada setor, cada área tem essa particularidade de fazer a apresentação. Mas nós entendemos aqui que o setor operacional precisa de um processo de treinamento atrelado ao onboarding. Então, assim, o pessoal participa da operação, né, do setor operacional. Ele passa pelo processo de onboarding, que são 2 dias, então o onboarding acaba sendo um pouquinho mais curto, mas ele fica em treinamento ainda, ele não entra para a atividade dele logo depois, porque a gente entende aqui que o colaborador da operação, que é aquele que está na linha de frente, ele precisa de uma atenção e de um treinamento maior. Então, ele ainda fica aí pelo menos 8 dias em treinamento, onde a gente vai preparar ele para que ele possa exercer e exercitar a função dele. Então, eu te diria que tempo ideal não existe, vai variar de acordo com a criticidade desse profissional estando lá na posição dele, né? Quanto tempo isso existe disponível, porque às vezes o próprio processo de contratação ele acaba sendo meio corrido e aí tu não tem tempo de preparar aquela pessoa por 2 semanas. Então, assim, acho que o tempo ideal varia conforme a disponibilidade que tu precisa dele na posição para trabalho, a complexidade do que ele executa e o impacto do que ele faz
de verdade ali no resultado da empresa. Então, como é que a Delta é uma empresa de atendimento, de serviços, de tecnologia, a gente atende aos clientes, dá serviço de assistência 24 horas, a gente entende que as pessoas que executam isso precisam de um tempo maior, tá? Então, tem essa questão de tempo e variar de acordo com o que a pessoa vai fazer. Teve uma outra pergunta da Ana Luísa Lemos. Qual a sua opinião sobre a continuidade do onboarding com encontros mensais para aprofundar o conhecimento sobre a empresa? Eu acho que é legal, tá? Eu acho que, inclusive, Ana, a gente precisa sair da caixa. Eu acho que, às vezes, mesmo que a ideia que a gente tenha não parece ser lá muito boa, eu acho que igual precisa ser discutida. Então, eu acho que, assim, toda boa ideia precisa ser colocada na mesa e ser testada, e ser avaliada, ver se ela é válida ou não. Então, eu acho que encontros mensais para aprofundar o conhecimento sobre a empresa, se funcionar na tua empresa, se funcionar na empresa de vocês, é massa, é show de bola. Eu acho que, inclusive, essa preocupação com a entrada do colaborador novo não pode ser somente na entrada do colaborador novo. A gente precisa ter um plano para que essa pessoa possa, ao longo do trabalho dele aqui, de ver valor no que ele faz, entender melhor o que a empresa executa, para até que ele possa ter aí um desempenho maior. Mas eu acho que a minha opinião sobre isso é que é muito legal se funcionar para dentro da tua empresa, tá? Eu acho que tudo tem que ser posto e considerado o contexto da empresa onde a gente atua. Se for viável, acho muito legal. Isso mantém ele em contato com outros assuntos que ele talvez não veja no dia a dia, principalmente nos primeiros meses. Mas lembrando que a gente não pode, pessoal, achar que recebi o colaborador aqui, dei o primeiro treinamento muito bom para ele e ficou aqui, agora vai trabalhar. Não, a gente precisa que essa preocupação seja recorrente. Então, seguindo aqui, além da redução do turnover, o engajamento inicial. Ele estabelece um vínculo positivo desde o início, aumentando a motivação e a produtividade. Tem a ver com o que eu falei antes. Então, assim, a pessoa percebe valor, a pessoa percebe que ela estava sendo aguardada. Eu não sei vocês, agora eu vou contar algo pessoal, mas até principalmente quando eu era mais novo, assim, toda pequena coisa que a empresa fazia que levava o meu nome, que eu vi que fez para mim, aquilo para mim me enchia de orgulho. Às vezes uma coisa simples, para um crachá, poxa, chegou um crachá com o meu nome. Alguém teve que se preocupar, mandar na gráfica, mandar o material, mandar nome, fazer uma arte, imprimir no crachá, ir buscar. Houve todo uma preocupação com a minha chegada para que eu fosse bem identificado. Por mais que fosse algo simples, quando eu era mais novo, nossa, aquilo ali para mim era o máximo. Por quê? Porque eu via valor naquilo. Eu percebia que a empresa, as pessoas que ali estavam, elas de fato se preocuparam e estavam aguardando a minha chegada. Então, o engajamento inicial, eu não tenho dúvida de que aumenta e melhora muito, tá? Com relação quando a gente tem um processo de onboard bem estabelecido. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Daniele colocou, sim, como eu gostou de saber que foi pensado em algo personalizado. É isso, Daniele, para mim é isso, sabe? Sempre foi, na verdade. As coisas simples, por mais simples que fossem, foi pensado em mim e, sabe, foi pensado em mim, eles estavam esperando com que eu chegasse, então isso para mim faz diferença. O pessoal aqui, além do processo de onboard, recebe um kit, recebe com garrafa térmica, com coisa que, porque a gente quer que eles sejam bem recebidos e percebam que a gente entrega um ambiente de trabalho diferente. Então, eu acho que o processo de onboarding, ele é muito extenso. Na verdade, ele influencia muita coisa. Ele é tão mais importante do que talvez eu consiga entender, porque vai fazer toda a diferença. Esse engajamento inicial vai fazer toda a diferença no desempenho da pessoa posteriormente. E o ponto que eu queria trazer a respeito da importância é o alinhamento cultural, que a gente chama de fit cultural, né? Que é introduzir valores e a cultura da empresa. Então ali a pessoa já fica sabendo quais são os valores, o que a empresa considera importante, o que a empresa não considera importante. Depois eu vou falar a respeito dos 4 Cs do onboarding, mas a ideia é isso, é que haja esse link, que dê match na cultura da empresa com a cultura do colaborador que está chegando.